Paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online. É sempre uma alegria recebê-lo aqui na nossa Escola Bíblica e eu tenho certeza que mais uma porção, mais um pouquinho da Palavra do Senhor hoje nós iremos aprender. E antes da gente dar início a esta aula, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade, mais um dia de vida que o Senhor nos deu, Senhor, pela oportunidade de compartilhar, Senhor, receber, ouvir, Senhor, e guardar a Tua palavra em nosso coração. Que o Teu Espírito Santo venha nos capacitando, nos instruindo, nos enchendo, Senhor, trazendo revelações da Tua palavra, Pai, porque ela é tudo em nossas vidas, ela nos fortalece, ela nos dá direção, ela salva, ela liberta e ela, Senhor, é algo precioso que nós temos aqui na terra. Senhor, obrigado por este dia, por cada um, Senhor, que está aqui conectado, Senhor, ouvindo e aprendendo nesta aula, que seja o Teu Espírito a nos instruir, Senhor. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos para mais um dia, mais uma porção de aprendizado dessa revista abençoada, falando sobre a igreja, o corpo de Cristo e quantos ensinamentos nós já temos aqui. Hoje nós vamos para a lição de número 6, que tem por título A Igreja, Organismo e Organização. Então nós vamos aprender um pouquinho nessa lição sobre como funciona a igreja, como ela é organizada, né? Como também ela é viva como um organismo. Então é muito interessante, irmãos, muitas coisas boas nós vamos aprender hoje. O nosso texto áureo diz assim: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos 6, 3. A verdade prática. A igreja é um organismo vivo. Contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. Eu sempre deixo aqui, meus irmãos, algumas referências para a leitura bíblica durante a semana, para cada dia da semana, né? Até o sábado temos uma referência. Eu vou deixar aqui, você que pode e gosta, irmãos, anota para você depois ir conferindo na palavra tudo que nós vamos aqui aprender hoje. Segunda, Efésios 5, 23. Cristo, a cabeça da igreja. Terça, 1 Coríntios 12, do 12 ao 14. A igreja como um organismo vivo, o corpo de Cristo. Na quarta, Atos 16, 4. A igreja organizada. Quinta, 1 Coríntios 14, 40. Mantendo a decência e a ordem. Sexta, Atos 15, do versículo 1 ao 6, resolvendo problemas de natureza doutrinária. E sábado, 1 Coríntios 16, 1, cuidando dos santos. Amém, meus queridos? Porque aqui você vê que nesses temas já vai abordando toda a função também, né, da igreja quando ela é organizada, tudo que ela cuida, tudo que ela atinge. E nós vamos aprender sobre isso hoje. A nossa leitura bíblica em classe que nós vamos fazer agora, Atos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Amém, meus irmãos? Nós vamos agora para a nossa introdução. Tema muito especial hoje, como tem sido todas as nossas aulas,
temas muito pontuais, irmãos, onde a gente vai ter o verdadeiro ensinamento sobre o que é o organismo e a igreja como organização, sobre a importância de organizar a igreja, de congregar, a importância de estarmos juntos como corpo, né? Porque um organismo precisa ser organizado. E nós vamos aprender hoje, a nossa introdução diz assim: nesta lição vamos conhecer a igreja como um organismo e uma organização. Veremos que não existe função sem forma, nem organismo sem organização. Isso nos ajudará a evitar os extremos, uma igreja sem nenhum tipo de liderança visível ou uma igreja estruturada em institucionalismo rígido que acaba por sacrificá-la. Conheceremos também os três principais sistemas de governo adotados na tradição cristã ao longo dos anos e em qual ou quais deles a nossa igreja se enquadra. Sublinhamos que nenhum desses modelos de governo eclesiástico é mau em si. Porém, como tudo o que é humano, estão sujeitos a acertos e erros. Portanto, o padrão exposto no Novo Testamento deve ser buscado como parâmetro. Então, meus irmãos, nós vemos aqui pela nossa introdução, e eu acho importante nós já frisarmos que tudo que nós vamos falar aqui, tanto essas três formas de governos, são bons exemplos, exemplos estes pautados na palavra, porém diferentes, tá? E atendendo irmãos e formas de pensamento diferente, né? Porque o nosso Deus, ele tem a multiforma de trabalhar e cada um tem a sua forma de entendimento e nenhum delas que nós vamos falar aqui infringe a palavra de Deus ou se coloca contra a palavra de Deus. Então, são exemplos saudáveis, porém, cada igreja se identifica, cada líder, né, se identifica com uma forma. E é importante cada uma ter a sua forma. Amém, meus queridos? Todo o corpo, assim como Paulo compara a igreja com o corpo, como Cristo, quando fundou a igreja, lá em Mateus capítulo 17, né, onde estará afirmada a igreja sobre a rocha, quando ele diz ali, ele compara a igreja como um edifício que ia ser construído como uma construção. Então, cada um ali tem a sua função, cada um ali tem a sua contribuição, e a igreja como corpo também nos remete ao nosso corpo, como o corpo é formado independente de cada parte, cada partícula tem a sua função, a sua necessidade dentro do corpo. Então é necessário todos, mesmo diferentes, estarem unidos. E quem é o cabeça deste corpo? O nosso Senhor Jesus. É Ele quem governa todas as coisas, é Ele que está à frente da igreja, Ele é o dono da igreja, a igreja foi comprada pelo sangue de Cristo, então nós temos um dono a quem pertencemos e é Ele que dirige todas as coisas aqui na terra, na igreja, na sua igreja, amém? Vamos para o tópico 1, a estrutura da igreja cristã. A igreja como um organismo. Você que gosta de anotar, anota aí, irmãos, nós vamos falar agora sobre a estrutura da igreja e ela agora como um organismo. Um organismo é visto como um conjunto de órgãos que constituem um ser vivo. Neste aspecto, um corpo com as diferentes funções de seus órgãos e membros é entendido como estrutura física de um organismo vivo. Metaforicamente, a igreja é definida como o corpo de Cristo, está lá em 1 Coríntios 12, 27. Um organismo vivo cuja cabeça é Cristo, está lá em Efésios 5, 23. Assim como um corpo funciona pela harmonia de seus membros, da mesma forma também a igreja. Os membros não existem independentemente uns dos outros. Portanto, como corpo místico de Cristo, a igreja existe organicamente. Ou seja, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós já fazemos parte da igreja, tá? Da igreja de Cristo. Mas é necessário nós estarmos também conectados, juntos, à igreja física, à organização igreja. Então, se nós somos um organismo vivo, nós temos que estar conectado à igreja,
né, como sistema de organização, e também manter-nos vivos. É isso que mantém esse organismo vivo, um junto com o outro. Eu sozinha, vivendo, eu cultuando a Deus da minha casa, vivendo sem estar ligado ao corpo, aos meus irmãos que são membros desse corpo, não posso dizer que eu sou uma igreja, tá? Porque é necessário, qualquer parte do corpo só pode ser chamado de corpo se estiver ligado ao corpo. E a igreja é o corpo de Cristo. Amém, meus queridos? Então, o corpo místico da igreja, que é esse, a igreja que nós vemos, que a igreja que nós olhamos, ela existe de forma orgânica, ela é viva, ela tem movimento, ela continua recebendo ordens da parte de Deus até hoje, porque o nosso Deus governa a nossa vida, governa a sua igreja, Ele dá a direção à sua igreja, todos os dias da nossa vida, irmãos, e quando estamos congregando, ou quando estamos adorando, ou quando estamos no trabalho, nós estamos conectados com o Senhor. Mas nós estamos conectados como corpo, organismo vivo, quando nós estamos ligados. E esta ligação é feita também através da igreja física, de forma organizada. Tá bom, queridos? Precisamos estar ligados neste corpo. A igreja, então nós falamos da igreja como um organismo, tá? Como que o que significa ser a igreja um organismo, porque ela é viva, porque o nosso Deus vive, porque nós continuamos cumprindo a palavra de Deus, tá? Porque eu vou à igreja local, porém eu não sigo os princípios da palavra. Então você está visitando a igreja de forma organizada, porém a igreja como organismo vivo, que é aquela que obedece, aquela que está ligada à palavra, linkada com a palavra de Deus, você está desconectada. Então não podemos dizer, eu estou na igreja, sou a igreja, não. É enquanto eu me mantenho ligado, obedecendo, praticando a palavra de Deus. Amém, meus queridos? Agora nós vamos falar, meus irmãos, sobre a igreja como organização. E sobre este tema, nós já temos uma pergunta dos nossos internautas. Vamos à pergunta. Oi, missionária Melissa, paz do Senhor. Sou Marco Antônio aqui de São Caetano do Sul. Missionária, por favor, caracteriza para mim a organização da igreja primitiva. Obrigado, muito obrigado, missionária. Bom, Marco, muito obrigado por essa pergunta, viu? Então nós vamos a essa resposta sobre a organização da igreja primitiva. E a Bíblia vai nos dizer, né, e também aqui no comentário da nossa lição, comentarista da nossa lição, vai dizer que era de uma forma simples, mas existia, tá? Então, por exemplo, a igreja seguia a liderança dos apóstolos, e desta forma os apóstolos que ensinavam ou doutrinavam a igreja cuidavam da parte administrativa, instituíam lideranças locais e reuniam-se em concílio. Então vocês veem que era de uma forma simples, mas existia devido às demandas daquele tempo. Tá bom, querido? Vamos para continuar aqui no nosso tópico, falando sobre a igreja como organização. Por outro lado, precisamos diferenciar uma igreja organizada de uma igreja institucionalizada. A organização, ela é saudável, o institucionalismo não. A organização permite à igreja como estrutura social se movimentar. O institucionalismo a enrijece e a neutraliza. Uma igreja organizada se mantém viva. Uma igreja institucionalizada caminha para a morte. O que significa isso, meus irmãos? Nós falamos que a igreja é um organismo porque ela é viva, ela continua obedecendo, ela continua seguindo Cristo, ela continua trabalhando, ela continua se mantendo na santificação, ela é um organismo, ela está em movimento, tá? Quem dá vida ao corpo é o próprio Deus, tá? E Cristo é o cabeça deste corpo, que é o dono da igreja, amém? Desta igreja que ele comprou com seu sangue. A igreja como organização, é necessário haver esta organização dentro da igreja. Ou seja,
a forma como vai ser dividida os ministérios, tanto parte administrativa, como cada obreiro vai estar ali trabalhando, as suas designações, a forma com que ele vai trabalhar. Tudo isso faz parte de uma igreja e Deus é organizado. O próprio Deus, meus irmãos, quando criou tudo que existe, lá em Gênesis, no capítulo 1, ele foi criando partes por partes, foi tudo organizado, tudo teve um porquê e tudo teve uma sequência. Então, no reino de Deus, as coisas também são organizadas e devem ser organizadas. Amém? Porque Deus é organizado também. Ele se agrada disso porque, irmãos, demonstra o cuidado, demonstra o temor a Ele também, no cuidado com as vidas. Nós acabamos de falar sobre a igreja primitiva, que de uma forma simples pela época, eles mesmos foram se organizando porque as demandas, as necessidades vão exigindo para cada lugar um tipo de organização. Então eu não posso falar que aqui nós estamos na nossa igreja, nós temos a nossa forma de se organizar, que os pastores, né, presidente, vice-presidente, diretoria, todos os irmãos que compõem ali o corpo ministerial, tem toda esta parte de organização já definida. Então é necessário nós sempre nos enquadrarmos, porém eu não posso dizer que há somente esta forma de ser organizado, porque há outras igrejas de outras formas que a demanda deles necessita de uma organização diferente. Isso não quer dizer que nenhum está errado, um está errado, outro está certo. Não, todos estão certos se organizando de acordo com as suas demandas. Aqui a igreja primitiva teve problemas com as viúvas e chegou até os apóstolos, mas eles precisavam continuar cuidando do quê? Do ensino. Então eles levantaram ali os diáconos, os 7 diáconos que ficaram responsáveis de cuidar das viúvas de todas as nacionalidades, né? Porque ali havia uma diferença de gregos com hebreus, e aí, irmãos, toda essa demanda exigia um posicionamento e uma direção que veio do próprio Deus. Irmãos, o Senhor nos ensina, Ele vai dando a direção em todas as coisas. Tem hora que você vai olhar, nossa, eu não sei como resolver isso aqui. Ora ao Senhor, que o Senhor também, Ele dá a direção, Ele instrui, Ele sabe todas as coisas, as melhores formas, né? E Ele sabe como a sua igreja precisa ser. E é muito lindo ver esse trabalhar na igreja primitiva e nos nossos dias também. Coisa boa, irmãos, é um lugar, um ambiente organizado. Então, como nós somos um organismo vivo como igreja, estamos militando pela nossa fé ainda a necessidade de uma organização dentro da casa do Senhor, para que o andamento da obra continue indo bem, que foi o que aconteceu aqui. Agora, institucionalizar, né, aqui que ele está condenando esta prática, é você colocar a igreja como uma instituição e aí entra outras regras, outras normas que fica fora da palavra de Deus, porque é como se você colocasse, designasse coisas para dentro da instituição que não vai ter como uma pessoa se infringir aquela regra, você está fora. Se você ter uma ideia, você não pode falar, porque aqui é desta forma. Então, acaba se trazendo morte para o corpo de Cristo, porque não foi dessa forma que o Senhor fez. O organismo vivo, ele tem movimento, ele não é enrijecido por normas, dogmas. Organização é diferente disso, irmãos. É isso que o comentarista está querendo dizer. Imposições. Olha, você faça isso, faça aquilo. Vamos dar um exemplo assim simples, como no seu trabalho. É uma instituição, é uma empresa. Lá há normas que não vai ser pensado, talvez, de uma parte espiritual. E a igreja envolve o lado espiritual. A igreja envolve outras formas de pensar e de agir que uma instituição não aceitaria, por causa dos seus pontos e regras. Mas aqui, quando você se organiza, pautado na palavra de Deus, para o bem-estar de todos e crescimento da obra, isso traz vida ao corpo, traz crescimento ao corpo. Amém, meus queridos? Vamos lá agora falar sobre organismo e organização. Vimos que a igreja, como o corpo de Cristo, é um organismo vivo e uma organização. Ela existe como organismo e como organização. Nesse aspecto, podemos dizer que não há organismo sem organização.
todo organismo precisa de organização, mesmo as estruturas mais simples. Quanta organização, né, irmãos? Hoje nós vamos entender como a igreja precisa ser organizada. Alguns acreditam que a igreja existe somente na forma de organismo e rejeitam toda forma de organização. Então, por exemplo, para essas pessoas não deve haver liderança ou estrutura alguma. Entretanto, de acordo com a Bíblia, encontramos a igreja como forma de organismo e de organização. Irmãos, fica muito fácil da gente entender, embora a gente falou muitas vezes a palavra organização. Todo local, mesmo dentro do seu lar, não tem uma organização? Não tem toda uma organização trabalhada em cima do cotidiano, daquilo que a família precisa e é necessário? Imagina se cada um fizer o que quiser dentro de casa sem ter uma normas, vamos dizer assim, de senso comum para uma convivência. Não tem como, irmãos. Todo lugar precisa de uma organização. Uma escola tem organização. A empresa, enquanto instituição, também tem uma organização. Tudo é necessário esta organização porque ela é saudável. Ela vai colocar e deixar as coisas em seus devidos lugares. Amém? Quando você chega na sua casa, você tem lá o seu quarto, que é o local que você dorme, é o local onde você guarda suas roupas. É ali, irmãos, cada cômodo tem a sua função, não é verdade? A mesma coisa, é isso que está querendo dizer. A organização é necessária dentro da casa do Senhor. Não tem como eu já disse lá no começo, irmãos, você dizer que faz parte de um organismo vivo, mas não obedece, no caso nós estamos falando aqui, irmãos, de igreja, tá? Onde a reunião, união de pessoas com o mesmo propósito, buscando a presença de Deus, buscando crescer em Deus, né? E buscando servir a Deus. Nós estamos falando com este foco, tá? Existem diversas outras religiões que também têm as suas organizações. A igreja de Cristo, ela é organizada, ela tem que ser organizada. E para fazer parte dela, aqui na terra dela, fisicamente, também é necessário ter organização, ser submisso a lideranças, tá? Porque o próprio Deus institui, irmãos. Eles foram instituindo ali, eu fiquei pensando, irmãos, aqui, estudando essa revista, como deveria ter pessoas contestando, às vezes, a forma com que eles estavam conduzindo. Não é? Falou, por que vocês estão fazendo assim? Da onde vocês tiraram isso? Da onde vocês tiraram que precisa ter 7 diáconos para... Aí, irmãos, se é uma instituição, você tem que ficar dando explicações, e isso e aquilo. Não, aqui vai ser assim. Não, ali foi uma própria direção de Deus, do Espírito. É isso que é a diferença, meus queridos, de ser organizados como igreja em Deus e não ser como uma coisa secular. Foi um apontamento do Senhor e o próprio Deus vai instituindo as lideranças e nós precisamos aprender a obedecer. Então há pessoas que não gostam da instituição, no caso da igreja, na organização que ela tem, na posição que há líderes sobre nós, que o próprio Deus e o Espírito Santo, né, vai designando aqui na terra. E isso que é o diferencial, irmãos, de quem faz parte do corpo, do organismo e da organização igreja. Amém? É necessário, irmãos. Nunca pense que eu não preciso congregar, eu fico aqui com a minha Bíblia, porque é tanta coisa que acontece, é tantas coisas, irmãos. Todo lugar tem as pessoas que estão dentro daquele local, mas não se envolveram com este local. Não é verdade? Isso está em todos os âmbitos da nossa vida. Onde há pessoas, onde há barro, onde há nós, vai haver problemas e vai haver algumas coisas que vão sair fora dos eixos, mas não podemos desconfigurar, não podemos anular, não podemos dizer que a igreja não pode mais, que a igreja não pode ter sua credibilidade. Ela tem, porque o cabeça é Cristo. Ele continua sendo o cabeça da igreja, embora o que for que aconteça. Escândalos vão acontecer, como aconteceu nos tempos de Jesus, vai continuar acontecendo, irmãos, porque nós somos falhos e nós não temos como impedir as falhas de ninguém, não é verdade? Nós temos que
nos ajustando como corpo, como servos, buscando nos parecer mais com o nosso mestre, que isso é o papel da igreja, refletir Cristo. Pregar a palavra não só através de um microfone com a minha voz, mas com o meu testemunho. Então tudo isso faz parte da igreja como organismo. Agora, as pessoas às vezes pegam alguns problemas, né, que ocorrem nas igrejas, não é a nossa igreja aqui, toda a igreja de Cristo, né, recebe um peso muito grande porque exigem uma perfeição daqueles que se aproximam de Jesus. E tem que haver uma mudança sim, mas esta igreja aqui da terra não é perfeita. Esta igreja, mesmo organizada, todas as igrejas dessa terra vai haver imperfeições. Mas, irmãos, olhe para Jesus, que é o perfeito, é o dono da igreja. Ele continua nos ensinando, ele vai mostrando, ele vai convencendo, ele vai mudando, ele vai trabalhando em cada partezinha deste corpo que é eu e você. Amém, querido? Congregue. É muito bom viver próximo dos amigos, irmãos, estar em comunhão. Bom é estarmos juntos, com todas as diferenças, irmãos, porque Deus nos fez diferentes. E nós vamos sempre nos ajustando, né? O corpo precisa de ajustes, não é verdade? O nosso corpo precisa de ajustes. E o corpo de Cristo também está em constante movimento de aprendizado e crescimento, como eu disse. Então não vá por este caminho de achar que não precisa estar na igreja, porque na igreja há falhos. Nós somos falhos sim, irmãos, mas nós reconhecemos que somos falhos. Por isso nós estamos aqui reunidos como igreja, buscando o Senhor. Amém? A síntese do tópico 1, assim como o corpo humano funciona ordenadamente pela harmonia de seus membros, da mesma forma é o corpo de Cristo. E sobre o tema do nosso próximo tópico, nós já temos uma pergunta dos nossos internautas. Vamos à pergunta. Olá, missionária Melissa, tudo bem? Sou a Giovana, falo daqui de São Caetano do Sul e gostaria de te fazer uma pergunta. Missionária, quais fatos mostram a igreja como um organismo vivo e agindo de forma organizada? Obrigada, Deus abençoe. Amém. Obrigada, Giovana, por essa pergunta. E vamos lá responder, né? Quais fatos mostram a igreja como um organismo vivo agindo de forma organizada? Como um organismo vivo, a igreja do Novo Testamento era organizada. Por exemplo, ela se reunia, ela orava, contudo enxergava as demandas sociais também. Instituiu o diaconato, elegeu lideranças e enviou seus primeiros missionários. Olha que coisa tremenda, irmãos. A organização nos dá uma direção, nos dá focos de onde nós precisamos atingir. E no caso aqui, a igreja, a base da igreja é a palavra, é a oração, né? O aprendizado da palavra é nos mantermos buscando ao Senhor em santidade, em adoração e que o evangelho avance. Esse também eram os pontos da igreja lá do Novo Testamento, a igreja primitiva também. No início dela, esses eram os pontos ao qual eles queriam os avanços da igreja. Então, eles se organizaram e também enviaram seus primeiros missionários, né? Hoje, meus irmãos, eu falo que é mais fácil, é um pouco mais fácil, vamos dizer assim. Porque nós temos a palavra de Deus. Aqui está tudo o que precisamos saber, toda a base que nós precisamos ter. Porque o nosso Deus só não falou na época da Bíblia, o nosso Deus ainda fala. Glória a Deus por isso, Ele ainda dirige, Ele ainda dá novos caminhos, Ele dá direções para a sua igreja. Então é muito importante nós entendermos que hoje nós temos a palavra de Deus que nos dá aquela firmeza, aquele embasamento de tudo que devemos ser e fazer. Se alguém vier contestar, fala, não, mas nós estamos aqui pautados na palavra e está aqui escrito assim, é assim que o Senhor quer, nós temos uma base. E como eu disse, lá eles foram indo pelas demandas, aprendendo, e o Senhor dirigindo, o Espírito Santo de forma linda a vida deles. Né? Então, o tipo de contestação sempre houve e sempre vai haver. Porém, é necessário ter uma ordem, é necessário a igreja ter um objetivo para que possa se organizar de acordo com aquela visão que Deus dá. Não é? Um exemplo simples, irmãos.
Por exemplo, a nossa igreja todo ano tem uma palavra de direcionamento, né, sobre o ano, como vai ser aquele ano. Esse ano é sobre a noiva de Cristo, nós estamos falando sobre a noiva. Então, é o tema deste ano para as nossas vidas. Então, é um direcionamento da parte do Senhor, ao qual o Senhor com certeza nos dará crescimento, porque nós estamos orando para o quê? Estarmos prontos como a noiva de Cristo. Estar prontos não amanhã, é hoje, agora, neste momento. Então, essas palavras de direcionamento o Senhor continua fazendo. A igreja é viva, irmãos. Nós estamos usando aqui a palavra organismo e organização, mas a palavra é um corpo, ele está em movimento, ele está trabalhando, e Cristo nos dirigindo. E não tem como o cabeça que dá as ordens aqui do nosso cérebro, que dá todo o comando, falar vamos para a direita e o corpo ir para a esquerda. Não tem como desligar. E temos que andar todos na mesma direção, da mesma forma que o Senhor dirige, todos alinhados, todos alinhados. Não tem como o braço ir por um lado, a perna ir por outro. Não, nós estamos juntos e Cristo vai nos direcionando, né? E vamos aqui, meus irmãos, falar sobre a igreja, um organismo vivo e organizado no seu aspecto local. No contexto do Novo Testamento, a igreja existe localmente como comunidade organizada. Desta forma, havia igreja que estava em Roma, Corinto e Éfeso. Como um organismo vivo, a igreja do Novo Testamento era organizada. Todos esses fatos mostram um organismo vivo agindo de forma organizada. A igreja no seu aspecto local. Então, quer dizer, irmão, que ela tinha, por exemplo, a igreja de Roma, a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, cada uma delas tinha uma característica, inserida no meio de um povo diferente, de um contexto diferente, de uma cultura diferente, né? Então nós vemos que a necessidade de cada uma delas, de organização, era diferente entre elas. Porém, todas estavam buscando a melhoria e também, irmãos, o conforto, vamos dizer assim, né, entre aspas, de quem participava daquele lugar. Porque eu chego para uma comunidade com os meus costumes, com as minhas formas. Quando eu chego dentro da casa do Senhor, na casa do Senhor tem uma ordem. Então eles vinham de contextos, por exemplo aqui a gente pode ver em Roma, né, que era muitos templos de adoração a deuses, né? O próprio Éfeso e Corinto também. Então eu chego na igreja, como que é? Eu trago tudo aquilo que eu vim, como que funciona? Não, a igreja é diferente. Aqui eu vou te ensinar a palavra, nós temos a nossa escola bíblica dominical, que dá um pouquinho aí de ensinamento, uma instrução da palavra para você, um pouquinho de conhecimento, para você entender como que é a minha vida agora, como que é a minha nova vida com Cristo. Tudo isso, irmãos, faz parte da organização. E aí a nossa mente vai ampliando a compreensão das coisas de Deus, porque o mundo espiritual, irmãos, também é organizado. O mundo espiritual é muito organizado. E eu não falo só sobre o reino de Deus espiritual, eu também digo que o próprio reino das trevas também é organizado. Então nós precisamos entender isso, sobre a organização. Qualquer religião, irmãos, tem as suas formas e condutas, tem as suas formas de conduzir. E na casa do Senhor também tem. Por isso que é necessário nós entendermos este aspecto da organização local. Amém? Que é o que nós falamos agora. Vamos falar no seu aspecto litúrgico e ritual. Toda igreja organizada possui sua liturgia e rituais. A organização, portanto, é necessária para uma igreja viva. Uma igreja organizada, por exemplo, mantém a decência e a ordem no culto. Está lá em 1 Coríntios 14, 40. Estabelece costumes que devem ser observados. Da mesma forma, em relação ao aspecto ritual, nesse sentido, vemos a igreja primitiva batizando os primeiros crentes em águas, Atos 8, 38 e 39, e realizando a ceia do Senhor, 1 Coríntios 11, 23, que é o nosso texto base, que nós lemos toda a nossa Santa Ceia. Então, olha que interessante, irmãos, não só sobre como ser organizada, é uma igreja que é um organismo organizado, ela também tem seu aspecto litúrgico e os seus rituais organizados, ou seja, a forma com que eu cultuo ao Senhor. Eu começo assim, vai começar assim, o meio vai ser assim,
palavra vai entrar aqui, a oferta vai entrar aqui, tudo isso faz parte de um culto, né, do meu ritual culto ao Senhor, né? E isso tudo vai trazer uma organização. Nós vemos aqui, meus irmãos, a igreja de Corinto, por exemplo, era uma igreja que eu até fiz algumas anotações, porque foi muito interessante, né? O Espírito Santo falando comigo. Era uma igreja tão cheia de dons. Uma igreja assim, ó, se a gente fosse falar nos dias de hoje, uma igreja pentecostal mesmo, onde você chegava, Deus, alguém impor as mãos, você ia ser curado, ia acontecer ali a manifestação em línguas, a tradução em línguas, profecia, eles tinham os dons ali, era uma igreja dotada de dons, porém eles não eram organizados entre si, cada um queria fazer de uma forma. Hoje é ceia, então eu vou trazer comida da minha casa, vou reunir assim, tá aqui perto, fazer uma mesinha aqui com os meus amigos mais chegados aqui, da minha igreja, aí outro grupinho ficava ali, outro grupinho ficava lá, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo e tal. Então, não eram organizados, não tinham se entendido ainda, meus irmãos, como corpo. Consegue entender isso? Como corpo, nós somos, dentro da casa de Deus, há regras em comum, que é necessário para esse tipo de organização. Por quê? Senão há facções, há divisões que estavam acontecendo. E Paulo, ele combate isso assim com muita força. Quem é Paulo, quem é Apolo? Ele mostra que é Cristo que dá o crescimento, Cristo é o dono da igreja. Nós temos que estar olhando para Ele, nas ordens dEle, nos organizar. Ele diz assim, ó, quem tem fome come em casa, aqui não é lugar de você trazer a comida da sua casa, que nós vamos cear com os elementos que a palavra de Deus já pré-estabeleceram, lá quando Jesus foi cear com seus discípulos. Entendem, meus queridos, que há esses princípios aqui, nós não estamos falando que cada um coloca a forma que quer organizar a igreja, não. Nós estamos falando da organização saudável que é trazida pelos nossos líderes, pastores, para o crescimento da obra e sua organização. Eu, missionária Melissa, não vou trazer aqui e falar, olha, tem que ser assim porque eu estou acostumada a ser assim, então aqui na igreja tem que ser assim. Não. Nós temos um dono, que é o nosso Senhor Jesus, que fala com os pastores, com os nossos líderes, com os liderados também, e assim nós vamos todos olhando para o mesmo lugar. Toda a igreja de Cristo tem que estar olhando para o mesmo lugar. Porque aí haverá crescimento, irmãos, porque aí o Espírito trabalha com liberdade. E essas pequenas coisas, irmãos, nessas desorganizações, como o inimigo trabalhou na igreja de Corinto, como foi difícil Paulo trazê-los de volta ao ensinamento, à sã doutrina, sabe, a unidade. Porque os dons só em si não estavam os conduzindo ao crescimento. Pelo contrário, estava criando uma igreja voltada para si mesma, para dentro de si mesma. E a igreja não pode estar voltada para dentro de si, ela tem que estar voltada para fora. Amém, queridos? Vamos lá, síntese do tópico 2, organização é diferente de institucionalismo. A igreja primitiva nos exemplifica como a ordem é importante para uma comunidade de fé sadia e eficaz. Agora nós vamos para o tópico 3, o último tópico, que fala sobre o governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Então aqui nós vamos falar 3 modelos, meus queridos, de organização que algumas igrejas têm por padrão. Aqui nós estamos falando as mais conhecidas e assim, como eu disse no começo da lição, todas são pautadas na palavra, nenhuma delas nós vamos dizer aqui, essa não deve ser seguida, essa seguida. Não, esses exemplos aqui são seguidos e usados por organizações, igrejas, irmãos, idôneas, com sua base na palavra, sempre prezando pela palavra. Irmãos, uma coisa que a igreja primitiva tinha, que nós devemos fazer até hoje, e isso é a base da igreja, eu já disse aqui na lição, onde eles perseveravam. Em que estamos perseverando? Na oração e na palavra. A igreja primitiva, ela perseverava na oração e na palavra. Uma igreja que persevera, não importa se ela é episcopal, congregacional, se ela é presbiterial, mas se ela tem esta visão de perseverar na oração e na palavra, irmãos,
é crescimento. E a próprio Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Há uma responsabilidade sobre nós, irmãos, muito grande da parte do nosso Deus, que Ele nos confia. Eu costumo dizer, irmãos, que quando eu tenho esse pensamento, quando eu vou pregar a palavra do Senhor, onde a igreja que eu for, eu tenho esse entendimento que aquela oportunidade não é minha, não é para a missionária Melissa, mas era para Jesus falar aquilo que Ele quer falar com a igreja que é dele. A oportunidade é dele. O nome dele tem que ser glorificado. O nome dele tem que ser glorificado naquele dia. Pessoas têm que compreender quem é Jesus, quem é o Salvador, Ele é tudo na nossa vida. A mensagem pura e simples do Evangelho é essa. Ele é tudo, Ele é teu Salvador. Ele é grande, Ele é maravilhoso, Ele muda a nossa vida. Ele divide a nossa vida em duas partes. Louvado seja Deus. Ele muda a nossa história. E a igreja que persevera na doutrina, no ensino, né? Que doutrina significa ensino, irmãos? Da palavra e na oração, vai haver crescimento. Então isso não é uma coisa que foi só lá na igreja primitiva, não. Hoje em nossos dias, irmãos, há muitos homens de Deus, muitos servos de Deus, meus irmãos, que ainda seguram ali, ó, a palavra de Deus. Assim como nós temos a referência aqui dos nossos pastores que prezam pela palavra, que aqui nos permitem, né, ensinar um pouquinho da palavra do Senhor, confiam essa responsabilidade, porque todos nós entendemos que a igreja só caminha saudável pela palavra e pela oração. Então, este é o fundamento de todas as coisas na igreja. Às vezes as pessoas se pegam por pormenores e isso às vezes se entristece. Ah, não vou mais à igreja, não. Você é um organismo vivo, tem que estar aqui participando do corpo, junto com o corpo. Ainda que você olhe para o seu dedinho e fala, mas o que esse dedinho está fazendo aqui? Mais que feio esse dedinho. Não é? Cada um de nós tem uma função no corpo e é determinada por Deus também, mas não desista. Viu? Fique firme na casa do Senhor. Amém, meus irmãos? Já temos uma pergunta neste tema aqui. Vamos ao nosso internauta, pode fazer a pergunta. Oi, missionária Melissa, tudo bem por aí? É o Daniel que está falando, aqui de Santo André. Por favor, você pode me explicar o sistema de governo episcopal e congregacional? Muito obrigado, fica com Deus, missionária. Amém, querido. Obrigado, Daniel, por essa pergunta. E vamos lá, meus queridos, anote aí, você que está anotando, gosta de anotar as respostas. Explique o sistema de governo episcopal e congregacional. Então, no contexto atual, o episcopalismo defende que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria de oficiais, tá? Que pode ser denominados bispos ou supervisores. Já no sistema congregacional atual, o pastor é eleito por uma assembleia geral da igreja local. Assim, as igrejas locais são autônomas nas suas tomadas de decisões, não estando sujeitas a nenhuma interferência que venha de fora, tá? Então, existe esses dois tipos de governo usados pelas igrejas, tá? Então, o episcopal, vamos resumir aqui novamente, é aquele que eles entendem que Cristo separou pessoas, uma classe de pessoas, líderes específicos, né, denominados bispos ou supervisores, que vão estar acima dos demais irmãos, dando orientações da parte de Deus, tá, irmãos? Nós estamos falando aqui não de coisas pessoais, né? Eu vou orientar de acordo com o que eu penso, não. De acordo com o que Cristo ensinou. E a congregacional é quando o pastor é eleito por uma assembleia, tá? E pela igreja local. Tá bom, querido? O resumo do que significa. Agora vamos lá, que eu vou dar agora aqui a tradução do que significa a palavra episcopal. Ela é do grego, meus irmãos, episcopos, e aparece algumas vezes no Novo Testamento, lá em Atos 20, 28, 1 Timóteo 3, 2 e Tito 1, 7. No contexto atual, o episcopalismo defende que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria
de oficiais denominados de bispos ou supervisores. Com o tempo, esse sistema passou a defender a primazia de um bispo sobre o outro e terminou culminando no papado romano. Esse modelo é seguido pelo catolicismo, por algumas denominações protestantes e pentecostais. Então, é ter uma pessoa, e eles, há versículos, que eles também são pautados para ter esse tipo de organização dentro da igreja, formas de ser governada a igreja. Então, algumas denominações, incluindo também o catolicismo, e algumas denominações protestantes e pentecostais também entendem dessa forma. Tá bom? Então, você vai encontrar essa palavra bispo em algumas em algumas igrejas, uma instituição, igreja, vamos dizer assim, irmãos? A igreja que usa este termo bispo, tá bom? Agora vamos para o outro, presbiteral. O ofício do presbítero é encontrado no Novo Testamento, em Atos 11:30 e Atos 15:2. Contudo, no atual sistema presbiterial, a igreja elege presbíteros para um conselho. Dessa forma, o conselho possui autoridade para conduzir a igreja local. Há um supremo concílio ou assembleia geral que exerce autoridade sobre as igrejas de uma determinada região ou país. É o sistema seguido pelas igrejas reformadas e algumas igrejas pentecostais na América do Norte. Então, meus irmãos, a igreja, quando nós falamos a igreja também presbiteriana, usa esta forma de governo, tá? De se organizar, tá? A gente falou governo porque é o nosso título aqui, o governo da igreja nas diferentes tradições, tá bom? Então, eles entendem que eles separam esses presbíteros que seriam obreiros, tá? Que ficariam nesses, que decidiriam, eles mesmos decidem ali as demandas da igreja, tá? Juntos. Todos juntos vão dando esse direcionamento. Esses presbíteros da igreja, esse colegiado de presbíteros que vão se reunindo, estudando caso a caso, dando direção para a igreja, tá bom, queridos? Então, por isso chama presbiterial, porque são os presbíteros que estão à frente desta organização, tá? Então, nós vemos aqui que as igrejas reformadas e algumas pentecostais da América do Norte. Existe também a congregacional. A prática de eleger os dirigentes da igreja local no contexto do Novo Testamento é vista em Atos 14:23. Neste atual sistema, o pastor é eleito pela Assembleia Geral da igreja local. Assim, as igrejas locais são autônomas nas suas tomadas de decisões, não estando sujeitas a nenhuma interferência que venha de fora. É o modelo seguido pelos batistas. Então, nós vemos aqui, meus queridos, que é utilizado, no caso, uma eleição. Tá? O pastor, ele é eleito também pela igreja, pelo seu corpo de obreiros desta igreja e assim nomeado como pastor, vamos dizer assim, o pastor presidente, que é o mais perto do que a gente consegue entender, como líder ali da frente daquela obra, tá? Com a igreja elegendo e também os próprios obreiros. Então, é um sistema que nós vemos aqui seguido pelos batistas. E o último, aqui na nossa revista, fala sobre a forma, que são duas formas de governo juntas. Então, vale a pena eu ler alguns trechos aqui para os irmãos. No contexto norte-americano, no caso as Assembleias de Deus, se aproximam mais do governo presbiterial. Por outro lado, no contexto brasileiro, nossa igreja reúne elementos dos sistemas episcopal e congregacional. Irmãos, e conversando com o pastor André, que também trouxe alguns esclarecimentos, a nossa própria igreja também é fundamentada nesta forma também de organização, de governo, tá? Que é o episcopal junto com o congregacional. Então, é guiado porque nós temos aqui um pastor da Assembleia de Deus e um pastor batista que uniram essas duas formas e assim é conduzida também a nossa igreja, porque eu tenho certeza que você vai perguntar, mas e a nossa igreja missionária? A nossa igreja também tem um pouco dessas duas formas de governo, tá bom, queridos? Todas as formas guiadas
pelo nosso Deus. Deus sempre à frente, irmãos. Deus sempre está na frente no controle de todas as coisas. Amém, meus queridos? Então vale a pena ter acrescentado isso, porque é bom a gente entender também como a nossa igreja ela é a forma dela se organizar, né? E a forma que ela tem, que ela assume de governo mesmo, de entendimento de como organizar, fazer a organização, né? Porque tudo vem deste primeiro governo. A igreja tem esse entendimento, né? Isso eu falo igreja em nível mundial, tá, irmãos? Qual a igreja? Qual que é o governo que nós vamos ter? Esses são os 3 mais usados. Olha, o nosso vai ser o episcopal. Então, dentro do episcopal, essa direção que os líderes recebem, que vai ser organizado todas as outras partes e ministérios da igreja. E assim como ocorre também aqui uma igreja organizada. Amém, meus queridos? A síntese do tópico 3. O modelo de estrutura organizacional do Novo Testamento inspira a tradição cristã ao longo dos anos a regulamentar seus ministérios. Eu, irmãos, amo esta organização, esta forma, porque a gente precisa ter parâmetros. E isso nos dá parâmetros do que eu posso, onde eu entro, do que eu... Olha, por exemplo, nós temos tantos ministérios aqui dentro da nossa igreja, né? Todos cuidam de uma partícula da igreja, para que o corpo continue saudável, para que o aprendizado continue sendo transmitido, levante outras pessoas e ocorra um discipulado. Isso, irmãos, é muito importante. Jesus nos deixou este modelo. Ele discipulou, ele fez discípulos. Alguns não estão citados ali na palavra de Deus, aqui na palavra de Deus não estão. Mas 12 ele trouxe para perto. Por quê? Porque esses seriam os multiplicadores do seu reino, que levariam o mundo afora, em outras nações, assim como nós vemos Paulo fundando igrejas. Irmãos, a igreja, lá na carta de Paulo aos Efésios, nós vemos nessa carta maravilhosa, irmãos, que este era um tesouro, aleluia, era um tesouro ali escondido em Cristo, que era a igreja, onde todos nós que fomos salvos nos reunimos com o mesmo propósito de estarmos falando do amor do Senhor, adorarmos o nosso Deus e termos um testemunho de vida que demonstre que nós tivemos um encontro com Jesus. Não tem como, irmãos, a gente falar, eu tive um encontro com Jesus, mas não senti necessidade de falar do amor de Deus, de ser uma pessoa que não consegue ser submissa à liderança, que não consegue se relacionar. Não! Isso tudo precisa ser vencido dentro de nós, porque estar como corpo, ser um organismo vivo, é estar ligado, é estarmos conectados. E eu vi uma figura, irmãos, e aqui eu finalizo, muito interessante estudando essa lição, de um corpo, né? E dentro deste corpo ele era todo cheio de engrenagens. Porque assim é este corpo aqui. Tudo acontece de forma sincronizada dentro do nosso corpo, não é verdade? Tudo organizado, porém somos um só. Mas nós temos um coração, mas nós temos um cérebro, nós temos os nossos órgãos, o nosso sangue que corre nas veias, todos eles têm um compasso, têm uma dinâmica, que foi o nosso próprio Deus que instituiu. E a sua igreja, comparada a este corpo, este organismo vivo, nos demonstra como Cristo nos quer unidos, como engrenagens, um auxiliando o funcionamento do outro. É desta forma que acontece. Um auxilia no crescimento do outro. Um dá uma palavra para o outro continuar crescendo. Ninguém pega um martelo e fica martelando os seus próprios dedos. Não, ninguém fica se autoafligindo. Então, quando nós fazemos isso com alguém, ou dentro do corpo de Cristo, nós estamos também nos afligindo, porque nós somos esse corpo. Então, que dentro do nosso coração, nós tenhamos isso, irmãos. Este amor, esta busca, é uma busca diária, irmãos, de superar a nossa carne e a cada dia estarmos unidos nesse organismo vivo que é a igreja. Ninguém puxa, como eu disse, um braço para um lado e outro anda por outro. Nós temos que andar como Cristo quer que nós
andemos. Amém, queridos? Deus abençoe a cada um. Vou ler aqui a conclusão na nossa revista. Nesta lição, fizemos uma análise da igreja como organismo e organização. O que ficou claro é que as Escrituras destacam a igreja como um organismo vivo e organizado. Nesse aspecto, juntamente com os presbíteros e diáconos, o colégio apostólico dava corpo e forma ao ministério local da igreja neotestamentária. Embora essa igreja possuísse uma estrutura organizacional muito simples, contudo, ela existia. Por outro lado, embora não haja nenhuma norma específica de como deve ser o governo da igreja no Novo Testamento, ao longo dos anos, os cristãos têm procurado inspirar no texto bíblico para regulamentar seus ministros e ministérios. Amém, meus queridos? Um ambiente organizado, um ambiente priorizado pela palavra, pela oração, pela presença do nosso Deus. Este é o ambiente da casa do Senhor, da igreja local, da organização. E nós, como organismo, vamos crescendo e nos movimentando. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu espero ter contribuído um pouquinho, mais um pouquinho, né? Uma gotinha de ensinamento, de crescimento sobre a nossa organização igreja. Tá bom, queridos? Deus abençoe vocês e até a próxima aula.